Bora então, gurizada, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, meus amigos, porque olha, a lista de relacionados foi divulgada pelo Grêmio, o Tricolor chegou lá em São Paulo pro confronto dessa noite e temos muitos desfalques, muitos problemas, mas eu quero focar num detalhe importante. O Edenilson, que até então já estava pronto para jogar nessa noite, de acordo com o que o próprio Mano Menezes divulgou na sua última coletiva, teve o agravamento da sua lesão. Não é que ele se recuperou, não, ele teve o agravamento da lesão. E aqui tem um ponto de alerta. O Grêmio não tem um responsável pelo seu DM. Hoje, quem responde pelo departamento médico é Luiz Wagner Vivian. Essa é a profissionalização do presidente Alberto Guerra. Vamos falar sobre isso a partir de agora, porque o Grêmio também pode decidir hoje à noite e começar a decidir, melhor dizendo, o futuro de Franco Cristaldo. O motivo, eu te explico já já. Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo, vamos falar das últimas de Grêmio. Meus amigos, para nós começarmos, pra gente poder ter uma noção legal do que nós vamos falar daqui pra frente, tá na tua tela a lista de relacionados do Grêmio para esse confronto. E aí nós temos já de cara os três goleiros, o Gabriel Grando, o Jorge e o Volpe, tá? De repente pode ser até o último jogo do Grando na lista de relacionados, tá? O Grêmio avançou bastante nos últimos dias na negociação com o Palmeiras, pode ser que seja o último jogo do Grando. Todo jogo pode ser o último agora, então vamos ficar de olho. Os zagueiros, Gemerson, Kahneman, Vieri, Wagner Leonardo. Os laterais, João Pedro, Luan Cândido, Lucas Esteves e Marlon. Os meio-campistas, Camilo, Cristaldo, Dodi, Monsalve, Ronald e Villaçante, voltando de lesão. Os atacantes, Alisson, Amuso, André Henrique, Aravena, Arezo, Bright White e Pavon. Esta é a lista de relacionados do Grêmio, divulgada ontem à noite pelo Tricolor. Bom, temos algumas coisas para pontuar e colocar aqui, meus amigos. Algumas ausências que vocês, por óbvio, já viram aí. Vamos começar com as voltas, com os retornos. Temos João Pedro, né? Levou uma pancada no último jogo, no tornozelo ali. Tá legal, tá recuperado, vem pra partida. Cristaldo, né? Depois aquela coisa, 3 versões pro Cristaldo, né? 3 versões, mas a oficial, pelo menos, é que ele acabou tendo um desconforto muscular na segunda-feira, ficou de fora do jogo contra o Godoy Cruz e está de volta. O Pavon é uma novidade, depois de tanto tempo o Pavon volta a ser relacionado. A última partida do Pavon foi aquela contra o Mirassol, que o que aconteceu vocês já sabem, inclusive foi a última partida do Quinteiros, depois teve protesto da geral e tudo mais, o torcedor já vinha protestando, né? Mas aí ali na porta do CT foi o que tirou o Pavon da lista de relacionados, e agora ele volta a ser depois de praticamente um mês. E o Villaçante, voltando de lesão. Villaçante teve uma lesão grau 2, está de volta. O Mano, inclusive, na sua última coletiva, disse que o Villaçante estava um passo atrás da recuperação do Edenilson. O Edenilson havia se recuperando no caso de uma lesão grau 1 e o Villaçante uma grau 2. Então, a grau 2 um pouco mais séria e ele estava um passo atrás. Mas o Villaçante está aí e o Edenilson não. E aqui um ponto que a gente precisa colocar. O Edenilson está fora por conta de uma nova lesão. De acordo com o Grêmio, o Edenilson teve agora uma lesão grau 2 no bíceps femoral da coxa direita. Bíceps femoral da coxa direita, uma lesão grau 2, ou seja, uma lesão mais grave. Uma lesão que pode tirar o Edenilson, inclusive, vai tirar o Edenilson dos próximos jogos, mas inclusive ele só poderá voltar lá depois do Mundial. Por que eu chamo a atenção para esse caso do Edenilson? Porque ele teve a mesma lesão, só que grau 1. Lá no início do mês, que foi o que tirou o Edenilson das últimas partidas. Foi uma lesão também no bíceps femoral da coxa direita, só que uma lesão grau 1. Depois disso ele se recuperou, o Mano vinha conversando, vinha falando nas coletivas que o Edenilson estava muito próximo de voltar, só que agora ele passou por exames na sexta-feira e teve diagnosticado essa lesão grau 2, o que leva a nós a crermos que o Edenilson não havia se recuperado. E com o retorno dele, o que aconteceu foi o agravamento da sua lesão. E isso aqui é muito sério. Isso é muito sério, porque nesta semana nós já trouxemos aqui no canal a informação do colega Simon Bianchini de que o Mike está fora desde o início do ano por conta de um possível erro de avaliação do departamento médico do Grêmio. Porque lá no início ele sentia dores, ele passava por exames e não tinha nada diagnosticado, retornava para o gramado,
havia dores novamente, passou por exames, nada diagnosticado, ele disse, peraí, eu não tô louco, eu tô sentindo dores. O que ele fez? Procurou um médico fora do clube para passar por exames e teve diagnosticado uma lesão grau 2. Quer dizer que 2 exames que ele fez no Grêmio não conseguiu diagnosticar a lesão. Ele correu atrás por fora e conseguiu. E aí o Grêmio começou a tratar e o Mike tá fora até hoje. Aí, Diogo, mas é o Mike, pelo amor de Deus. Tudo bem, a gente pode achar que o Mike é insuficiente, que o Mike é ruim, que o Mike não serve pro Grêmio, que o Grêmio gastou dinheiro, jogou dinheiro pro alto na contratação do Mike. Tudo bem, mas o que aconteceu com o Mike poderia acontecer com qualquer outro jogador. O ano passado, o Diego Costa foi tratar fora. Mas foi por causa da enchente. Beleza, concordo, não tem problema nenhum. Esse ano, o Bright White também saiu fora, foi tratar lá fora do país. Agora, acontece essa situação com o Edenilson. E é o mesmo DM que a gente vinha elogiando porque estava fazendo uma recuperação recorde em cima do Wagner Leonardo. O mesmo DM que a gente acredita pelo menos ter curado o Vidia Sante em tempo recorde de uma lesão grau 2. Só que são 2 teóricas falhas até o momento. E falhas graves. E eu puxo ainda mais essa situação para a nossa pauta porque o Grêmio continua sem um responsável pelo departamento médico. Hoje, o responsável pelo DM do Grêmio é Luiz Wagner Vivian. O Luiz Wagner Vivian, ele não é médico. O Luiz Wagner Vivian, ele não pode ter essa responsabilidade pelo DM. Espera aí um pouquinho. Se isso é profissionalização, eu não sei o que é então. Sinceramente, eu desconheço. E aqui nós temos um grave problema, mais uma vez, que eu acho que o Grêmio precisa explicar, tá bem? Avançando na nossa lista ali, nós temos ainda o Kiki Oliveira, que ficou de fora. O Kiki teve uma gastroenterite, ficou de fora por um problema, então. O João Lucas é outro jogador que fica de fora por conta de desconforto, meus amigos. E o João Lucas estava cotado até para ser o titular, né? O João Pedro, ele acabou sentindo aquelas dores e até então ele seria poupado. O Igor teve a fratura no braço que vocês viram também, passou por cirurgia inclusive e não teria como jogar. Então o João Lucas era o cotado e no fim o João Lucas acabou tendo desconforto e ficou de fora da lista também. Nós temos outros ainda que ficaram de fora, Natan Pescador ficou de fora, por exemplo. Um recado, né? Um recado, porque na semana passada ele foi titular e não deu certo, o Mano já cortou ele da lista também. O Natan de fora do jogo de hoje não viajou, tá? Um provável Grêmio, Diogo, me ajuda aí, vamos lá, vamos tentar montar esse Grêmio aí. Thiago Volpe, João Pedro, Gemerson, Wagner, Leonardo e Marlon. Lembrando que o Marlon pode retornar, ele só não pode jogar Sul-Americana. Um meio campo, meus amigos, eu não acredito que o Vidia Sante saia já de titular. Até porque é uma lesão grau 2, ele se recuperou em tempo recorde, podemos dizer assim. Mas ainda é uma lesão grau 2, um retorno de lesão. Então eu não acredito o Vidia Sante saindo já como titular, até porque tem um jogo super importante na terça-feira e a ideia talvez seja não desgastar tanto assim um jogador tão importante. Então eu acredito que o Vidia Sante comece no banco, então tem o Dodge e o Ronald. Acredito que vá o Alisson pela direita, né? Mas daqui a pouco o Mano pode surpreender e sair com o Pavon. Né? Não duvido, mas o Alisson acredito que vá pela direita. Pela esquerda, o Monsalve ou Amuso. Monsalve ou Amuso. É uma possibilidade até do Monsalve sair por ali, tendo em vista a última partida. Foi bem o Monsalve em alguns momentos, mas o Amuso também retornando pode ser um jogador super importante na velocidade. Na frente ali, Arezzo, acho difícil o Arezzo jogar, tá? Com o Bright White mais recuado. Acho difícil. Mas é uma possibilidade, Arezzo ou Aravena e o Bright White no comando do ataque. Um possível Grêmio com os desfalques, fica até um pouco difícil de montar essa equipe, né? Mas acredito que o Mano vai pensar primeiro no empate. O que eu ouvi de bastidor é, o Grêmio pensa até num empate. O Grêmio não quer trazer derrota. A derrota é vista como algo que traria mais aquele sentimento de como é que eu posso, de frustração, sabe? Porque aí o Grêmio retorna para a zona de rebaixamento, tudo mais. Então, a ideia é trazer um empate de lá. É empatar e vencer até a parada FIFA, e aí a ideia é que na data FIFA a coisa vai resolver, o Mano vai ter tempo, e aí o Grêmio vai... Essa é a ideia de momento. Eu passo bem esse sentimento para vocês. Porque o que a gente ouve conversando nos bastidores é isso. O Grêmio vai empatar, vencer. Claro que vencer sempre vai ser a prioridade, mas é ir levando até a parada FIFA, e aí sim, parada FIFA, o Super Mundial, e aí sim o Mano resolve o problema. Pelo menos é isso que se entende nesse momento. Tá, meus amigos? Bom, o Grêmio hoje no Campeonato Brasileiro, para vocês terem uma noção, é o 15º com 9 pontos.
O São Paulo é o 16º com 9 pontos, ou seja, é aquela partida de 6 pontos que a gente costuma dizer, né? É a partida de 6 pontos. Estamos a 2 pontos da zona de rebaixamento. O Vasco é o 17º com 7 pontos. Então o Grêmio precisa estar de olho porque é uma barbada de entrar nessa zona, né? É uma barbada. Então a partida hoje é às 21 horas e tu sabe que o pós-jogo é aqui pra gente acompanhar e conversar sobre tudo isso do nosso tricolor, tá bem? Para encerrar, falei que hoje pode ser um fator determinante pro Cristaldo começar a decidir o seu futuro. Sim, o Cristaldo tem 6 jogos com a camisa do Grêmio no Brasileirão, meus amigos. 6 jogos. Se o Cristaldo jogar hoje à noite, ou jogar o próximo confronto, que é contra o Bahia, se eu não me engano, no final de semana que vem, é isso aí, contra o Bahia no final de semana que vem, muito provavelmente o Cristaldo não vai ser vendido por uma equipe brasileira, porque completando 7 jogos ele não poderia atuar por outra equipe no nosso campeonato brasileiro. Então ele poderia ser vendido apenas para equipes do exterior. Então hoje o Grêmio já começa a decidir, o Grêmio fecharia um leque aqui no nosso país, até porque o Palmeiras já demonstrou interesse um tempo atrás e tal, será que o Palmeiras voltaria? Enfim, se o Cristaldo jogar hoje aqui no Brasileirão, ele não poderia jogar por outra equipe nesse ano, pelo menos. Tá bom? Te inscreve, deixa o teu like, quero saber a tua opinião sobre o nosso time para hoje à noite, o que tu acha, o que tu tá vendo desse departamento médico do Grêmio. Olha, eu acho que tem coisa errada aí, hein? Tem que abrir o olho, porque é uma barbada de se perder. Tá certo que tem um número grande de jogos, tá certo que é uma intensidade muito grande, mas tem que ver onde é que tá o problema. Ou tá na recuperação, ou tá na preparação física. Em algum lugar ali tá dando errado, tendo em vista o grande número de jogos. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho aqui embaixo. Depois de se inscrever, claro, deixa o teu like que é sempre muito importante. Tá bom, gurizada? Tô postando hoje no 1-1. Eu acho que é um empatezinho maroto lá, tá? 1-1, tranquilinho. A gente sempre toma gol, mas a gente pode fazer gol também. Então, 1-1, tô fechado hoje. A gente vai remando. Vamos ver. Tomara. Grande abraço, até a próxima.